Abra sua Bíblia em Gálatas 6. Hoje nós vamos fechar o ensino da carta de Paulo aos Gálatas. Mas não se preocupe se você está aqui hoje pela primeira vez, porque nós cremos que todas as nossas mensagens têm início, meio e fim, e você será abençoado de toda maneira pela palavra do Senhor. Gálatas 6, a partir do versículo 6. No próximo mês, nós vamos ter os nossos 2 cultos, das 10 e das 7 da noite, na instrução, na reflexão a partir do Evangelho de Lucas. Então, já pode ir lendo, que nós vamos ficar um bom tempo aí em Lucas. Nós cremos que o melhor ensino é a pregação expositiva da palavra, porque ele abrange todas as coisas que Deus nos deu para aprender. Nós temos esse hábito aqui e esse é o nosso propósito. Gálatas 6, a partir do versículo 6. Nós vimos até aqui que Paulo escreveu essa carta a uma igreja que estava sendo desafiada ou sendo, de fato, recebendo um peso dos falsos mestres. Quem eram esses falsos mestres? Judeus que se converteram ao Senhor e que estavam forçando, ensinando aqueles que não eram judeus, que vieram a Cristo de outras religiões, não tinham nada a ver com o judaísmo. E esses falsos mestres estavam dizendo que para a salvação, esses irmãos deveriam observar aspectos culturais da religião judaica. A circuncisão, aspectos que Cristo em si mesmo cumpriu e que agora nós temos a certeza de que o Evangelho, ele está acima de qualquer cultura, de qualquer feitura do homem, de qualquer mérito que nós possamos achar que temos. E Paulo vem e nos ensina isso por toda a carta. Ele diz quem somos. Somos nada. Somos pecadores, carentes, e a lei de Deus dada a Moisés, ela tem esse aspecto de nos mostrar que somos insuficientes para que Cristo, na sua obra, nos dê essa salvação somente nele, porque Jesus Cristo é suficiente. Então, nós precisamos compreender que toda a carta está permeada por esse ensino e por esse certo desafio de Paulo a ensinar esses irmãos qual é a essência do verdadeiro evangelho. E Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Ou seja, não existe nada em nós, não existe nada que nós temos, que nós possamos adicionar à obra de Jesus Cristo. E nós precisamos trazer isso de uma forma bem simples e clara hoje. Por quê? Porque ainda hoje nós temos essa vivência do crentez, do igrejismo, aonde nós muitas vezes caímos nesse senso comum de viver a partir das regras, das morais do crente, e nós nos esquecemos de que todas as coisas, toda a nossa vida deve ser afetada e vivida a partir do Evangelho de Jesus Cristo pelo Espírito. Então Paulo
chega aqui, após ter nos dito que, olha, existe uma batalha em cada cristão, que é, sabe, de fato, essa batalha entre a carne e o espírito. A carne, no sentido de colocarmos na nossa vida e termos desejos que nos controlam ao tal ponto de que o Evangelho, a mensagem, o próprio Senhor Jesus Cristo não seja suficiente, não só para nos salvar, nos perdoar, mas para nos levar até o final da história, que será quando Ele voltar e nós vamos ser como Ele é. Ou seja, irmãos, Paulo agora está nos ensinando que a forma como enxergamos essa mensagem, a forma que vivemos o Evangelho, nós precisamos andar nesse Evangelho. Nós vimos que os meios que os fins de Cristo só podem ser alcançados pelos meios de Cristo. Ou seja, todo cristão só consegue e só pode viver a sua vida a partir da centralidade de ter Jesus no centro da sua história e o Espírito Santo o conduzindo em transformação do seu caráter para que ele possa cada dia mais se parecer com Jesus Cristo. E isso requer rendição, isso requer morte, isso requer que nós reconhecemos que essa luta entre a carne é real a ponto de nos rendermos ao Espírito Santo para que ele nos leve. E vimos que Paulo, então, nos ensina, a partir do verso 25, do capítulo 5 até aqui, que a verdadeira espiritualidade, ela não está ligada aos nossos dons espirituais, às glórias dos nossos cultos, mas sim, a verdadeira espiritualidade é medida a partir da saúde dos nossos relacionamentos como família. E Paulo vai prosseguir aqui, nos dando uma advertência, para que essa forma de viver a igreja se torne tão verdadeira nos nossos corações, para que hoje, irmãos, onde nós vivemos num tempo, aonde a fé é tão individualizada, aonde o Cristo é tão meu, Paulo nos chama a atenção para que o Cristo não seja somente meu, mas seja nosso. E ele vai nos advertir para todos aqueles que acham que podem dar conta da sua própria vida. Irmãos, a vida de um crente é uma vida de rendição, de entrega, porque nós sabemos que nós, em nós mesmos, não temos a capacidade, na nossa carne, de fazer nada para Deus. E é por isso que o Espírito Santo precisa ter tamanho espaço e total controle do nosso coração, para que hoje, no meio de uma igreja tão individual, tão narcisista, ou seja, tão preocupada em agradar as pessoas para que elas voltem, essa igreja que está tão preocupada com os números, com os montantes, com o volume, nós precisamos, irmão, voltar ao simples relacionamento um a um entre as pessoas da fé. E Paulo vai, a partir do versículo 6 até o 10, ele nos instrui a partir de uma noção da agricultura, da semeadura. Nós precisamos compreender tudo isso aqui, a partir dessa história. Aí, 6 até 10, e depois a gente segue. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família de fé. Paulo traz algo que é muito importante, que todo cristão é um aprendiz. Todos nós aqui, sejam eles mestres já, ou aquele que está no início da sua jornada com Cristo, todos nós devemos ter essa compreensão de que somos aprendizes e de que recebemos o evangelho de alguém. Provavelmente, essas palavras Paulo está dizendo, por quê? Porque aqueles irmãos foram aprendizes do próprio apóstolo. E Paulo, nessa luta em dizer que eles precisam rejeitar esse peso, esse fardo dos falsos mestres, Paulo chama eles de volta. Falou assim, olha, aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Nós temos que compreender que deve existir no nosso meio, essa relação correta entre mestre e aprendiz, entre pastor e ovelha, entre líder e liderado. E qual é essa relação? É aquilo que vimos que, a partir do momento que nos relacionamos por superioridade, ou seja, quando nos colocamos, como superiores a alguém, nós não estaremos tendo esse relacionamento saudável à luz de Cristo, mas também, a partir do momento que nos enxergamos inferiores a alguém, também nós não estaremos enxergando as pessoas como elas de fato são. Então, a relação entre o mestre, a relação entre aquele que instrui, no nosso caso, os pastores, os líderes, os bispos, ela não pode ser nem de abuso e nem de consumo. Os líderes não podem, ser pesados para os seus aprendizes, mas os seus aprendizes não podem ter o líder como alguém que só dá daquilo que tem, e eles não partilham dessa vida. Irmãos, existe, muitas vezes, no nosso meio, esse engrandecimento da liderança, aonde nós nos sentimos, às vezes, distantes, aonde, como se aquelas pessoas fossem, demais para nós, muito crentes, e acaba que as nossas relações se confundem. E muitas das vezes, falo por mim mesmo, nós, líderes, nos sentimos tão sozinhos, que caímos, que nós temos a tentação, e muitas vezes nós caímos nessa relação de abuso. Talvez tantas pessoas estão aqui e se sentiram, de fato, abusadas pela sua liderança. A primeira coisa que eu posso fazer é te pedir perdão. Te pedir perdão todas as vezes que nós não ouvimos o seu coração e nós enxergamos um objetivo com você. Irmãos, mas existe um outro ponto. Nós precisamos compreender que o pastoreio, que o discipulado, é uma relação mútua, de mútua responsabilidade. Da mesma forma que eu tenho a responsabilidade de ser pastor de verdade nesse lugar, nós não podemos cair nessa balela de que a instrução, de que o pastoreio é obrigatoriamente como se fôssemos babá das pessoas. Sabe por quê? Porque aqui Paulo fala que aquele que instrui na palavra. Irmãos, hoje em dia, eu me assusto com o tamanho e o tanto de gente que está preocupada em ser de uma igreja onde esse pastor é alguém que fica, manejando as expectativas, passando a mão. Irmãos, isso é bom, mas isso não é prioritário num pastoreio. Por quê? O pastoreio, ele só é eficaz se ele começar na palavra. Na palavra. Eu digo com todas as letras, com todo o coração, de que o melhor pastor
para nós é aquele que tem tempo e que se dedica de coração ao estudo das Escrituras. Por quê? Porque quando nós recebemos um ensino vivo, eficaz e fiel às Escrituras, irmãos, nós vamos ter menos problemas. Nós não vamos, ter que recorrer tanto a coisas que passam disso aí. Um bom pastor, um bom líder, instrui, porque ele tem tempo. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que ensina também precisa receber das coisas boas dos seus instruídos. É uma relação ativa, querido. Eu não posso ficar aqui só dando, se aquilo que Deus te deu não me alcança. Por quê? Da mesma forma que somos um só corpo, somos um prédio, somos aqueles que precisamos estar juntos, não existe hierarquia, dentro disso existem dons diferentes, responsabilidades. Portanto, nós precisamos voltar a pensar pastoreio como uma matéria do nós, onde vocês não estão somente interessados em receber, e eu também não esteja interessado em receber de vocês, mas ambos estamos totalmente voltados a dar. Martinho Lutero diz que é impossível que um homem trabalhe dia e noite para ganhar o seu sustento e ao mesmo tempo se dedique ao estudo das Sagradas Letras como exige o ofício do pregador. É outra coisa que nós precisamos repensar. Se nós não damos tempo aos nossos líderes para estudar a palavra, nós estamos dizendo que nós não valorizamos a palavra. E muitas das vezes, irmãos, pastores que têm vontade de se dedicar ao ensino, ao estudo, são chamados de preguiçosos, que não trabalham, e por isso nós deixamos de partilhar os nossos bens com eles. Se você quer alguém que te ensina, você precisa suportar essa pessoa com aquilo que Deus te deu. E aí, eu falo, financeiramente também. Porque o próprio Paulo diz que aqueles que aspiram a serem bispos, pastores, almejam coisa nobre e são dignos de honorários dobrados. E o que Paulo está chamando dentro da carta, ele está chamando esses irmãos de volta a essa relação mútua do Evangelho, para eles saírem desse peso, saírem dessa enganação. Talvez a pregação de hoje esteja em declínio na igreja, porque nós não consideramos o labor teológico, o ministério da pregação como trabalho. O ensino cristão não é só um serviço a ser pago, irmãos, mas é uma irmandade rica, um compartilhamento mútuo das dádivas divinas. É por isso que, a partir de março, nós vamos ter aqui na nossa igreja a Academia da Bíblia. É um dia por semana, ou segunda ou quarta, que vocês que têm a oportunidade e o desejo de se aprofundar nas Escrituras, vão ter a oportunidade de aprender em módulos. A partir de março, nós vamos ter aqui a Academia da Bíblia. Uma vez por semana, toda semana, para que você seja instruído na palavra e para que as pessoas que estão com você cresçam também. Ou seja, se você é alguém assim que fala assim, Pipe, eu quero aprender mais da Bíblia, me procure após o culto, me dê seu nome e faça parte desse novo projeto aqui da nossa igreja. Vão ser aulas de verdade, irmãos preparados da nossa igreja para te ensinar, discipulado,
quem é Deus, quem é o homem, a Bíblia e várias outras coisas. Como que você estuda a Bíblia e várias coisas que são tão importantes para nós. Verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne recebe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É um princípio, querido. Não é a ceifa que determina a sua colheita, mas é a sua semeadura. É uma lei irrefreável no campo moral e espiritual, assim como também na agricultura. É por isso que Paulo diz que de Deus não se zomba. Não se zomba, não nesse sentido de falar bobagens sobre Deus, mas se zomba achando que somos capazes de colher o que não plantamos. Que somos capazes de vivermos uma vida desregrada. Somos, sabe, de fato, tão ligados à religião que recebemos esses fardos dos falsos mestres e vivemos achando que seremos salvos por seguirmos essa cartilha moral dos crentes, de que não bebe, de que não faz isso, veste não sei como, tudo. Irmãos, isso tudo é circunstância, é decorrência de um relacionamento. Mas nós precisamos entender, olha, que você não irá colher o que você não plantou. E é por isso que Paulo é bem enfático. Se você semeia pela carne, você vai colher destruição. O que é destruição? É tudo aquilo que não dura a eternidade. Tudo aquilo que nós fizermos, não as coisas que fizermos, mas como fizermos. Tudo aquilo que nós fizermos, que não for pelo Espírito, ou seja, que não for a partir da obra de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo, tudo aquilo aonde Jesus não é suficiente, aonde Ele não controla, aonde Ele não determina na sua soberania, aonde Ele não nos conduz pelo Espírito Santo, tudo isso será destruído. É possível pregar e isso ser obra da carne. É possível tocar no louvor e isso ser destruição. Porque não é o que você faz, mas é o como você faz e por que você faz. De Deus não se zomba. Zombar é tratar Deus com desprezo, ignorar sua soberania no mundo e torcer o nariz, achando que colhe o que quer na hora que quer. E tem crente que é assim, irmão. Tem crente que acha que consegue criar realidade no mundo espiritual. Tem crente que acha isso. Achando que pela fé você consegue induzir a Deus a criar algo que Deus não criou para você. Irmãos, Deus controla todas as coisas. O que é necessário não é que nós tenhamos esse controle com Deus, ou não nós venhamos a criar qualquer coisa com Deus, mas que Deus tenha o controle da gente, para que as coisas que Ele criou, as realidades espirituais que Ele criou, sejam realidades na nossa história. Nós não precisamos criar realidades, nós precisamos entrar na realidade de Deus. Nós não precisamos, determinar nada, nós precisamos entrar na batalha da história que Deus está fazendo. Essa batalha espiritual, irmãos, ela é importante, ela é viva, ela é real a ponto de termos que, de fato, entrar e estar tão ligados no Espírito para que as hostes das trevas, de fato, sejam destronadas. Mas isso não é algo que vem de nós, isso é algo que nós temos quando entramos na história. Ou seja, não procure fazer ou criar a sua vida a partir daquilo que você acha que pode fazer. Mas procure, pelo Espírito Santo, entrar na realidade de Deus, para semear a semente de Deus para você e colher aquilo que Deus tem para você. Semear
a carne é segundo aquilo que Paulo diz anteriormente. Ou seja, é toda a semeadura aonde o nosso coração está sendo colocado como aquilo que irá nos salvar. Tantas pessoas, sem perceber, e falam assim, nossa, se eu perder esse emprego, minha vida acabou. Eu preciso casar com essa mulher, porque aí eu vou ser feliz. Eu preciso fazer esse negócio de todo jeito, porque a minha vida precisa disso. Irmãos, você não precisa de nada. Você precisa entender que mesmo as coisas simples da vida, elas têm que estar debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de que se você perder, não lhe fará falta, porque Jesus é suficiente em tudo e em todas as coisas. Você não precisa de um carro melhor, você não precisa de um emprego melhor para ser melhor. Você precisa se render mais à obra de Jesus Cristo na cruz para ser mais igual a Ele. É isso que a vida do cristão se resume. Se nós, como cristãos, falhamos em aplicar o Evangelho, nós vivemos na carne. Porque a carne, irmãos, repito, a carne não é aquilo que nós chamamos de pecado, sabe? Devassidão, sabe? A carne está presente na nossa religiosidade. E é isso que nós precisamos abrir os olhos. Porque muitas vezes a nossa forma de nos relacionar na igreja é vivermos na carne, porque nós não estamos fazendo isso, sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos de espiritualidade. Não cansemos de fazer o bem, versículo 9, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa parte eu dei o título de Geração Miojo, que querem plantar e colher no mesmo dia. Irmãos, nós precisamos compreender que assim como quando nós vamos plantar algo no solo, tudo tem seu tempo e tudo tem o seu cuidado. Não nos cansemos de fazer o bem. Muitas pessoas na igreja, elas começam bem. Fala assim, pastor, eu quero servir, quero fazer isso, quero fazer. Pastor, eu vou pregar lá na minha empresa, o senhor vai ver, não sei o quê. Fala, vamos lá, irmão, tudo mais, a gente dá o apoio, a gente está junto. Aí passa 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, irmão, firme? Ah, pastor, sabe, desanimei. Ninguém me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, não desanimamos de fazer o bem. Por quê? Porque nós precisamos compreender que a nossa vida, essa relação que temos como igreja, com as pessoas, o ser espiritual não é ir rápido demais, mas é ser constante em todas as coisas. É ter paciência para esperar que essa semente produza o seu fruto. É ter perseverança, a ponto de todo dia voltar lá e arrancar as ervas daninhas. Isso é um relacionamento, irmãos. É um relacionamento e todos nós temos essa certeza, porque todos nós aqui temos relacionamentos, de que a saúde das nossas relações não se constroem em um te amo, mas se constroem em ações que demonstram amor. E é isso que nós temos que fazer. Olha, ser igreja, irmão, não é vir aqui uma vez, dar um bom dízimo, cantar um bom louvor e não voltar mais. Ser igreja, querido, é quando nada mais importa a não ser a saúde do seu irmão, a saúde da família, a saúde das pessoas que Deus colocou do seu lado. Por quê? Porque isso requer tempo, isso requer prioridade, isso requer sacrifício.
não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. Muitas pessoas se esquecem que nós vivemos na época da instantaneidade. A internet nos dá tudo em 30 segundos. O Bob's nos dá o milkshake maravilhoso de ovo maltine em 2 minutos. Você paga e recebe em segundos. Mas as nossas relações não podem ser construídas a partir dessa forma de vida. E é isso que nós temos caído. Irmãos, quer algo que destrói o tempo igual a esse lindo celular aqui? É o WhatsApp, irmãos. Esse negócio te coloca fechado em você mesmo. Por quê? Porque pelo WhatsApp você se relaciona com quem você quiser e na hora que você quiser. E as pessoas que estão aqui agora, que se dane. Nem sei quem é. Irmãos, as tecnologias, elas são excelentes, mas elas são força propulsora para o desânimo e para o pavio curto. Se nós não soubermos ler o nosso tempo, se nós não soubermos fazer com que a mensagem, o Evangelho, transforme a nossa cultura, a nossa forma de nos relacionar, nós iremos viver esse Evangelho do fast food, das relações de consumo, dos abusos. Por quê? Porque nós não damos tempo às relações. Lagoinha, fui lá, que palavra estranha, que palavra... Não volto lá, mano. Irmão, fica aqui 6 meses. E após 6 meses, no mínimo, você pode fazer qualquer juízo sobre esse lugar. Mas um culto, uma palavra, uma relação, não é via WhatsApp. Não nos cansemos de fazer o bem, por enquanto temos oportunidade. Irmãos, esse tempo se chama hoje. Enquanto você tem a oportunidade, você precisa fazer o bem. Fazer o bem principalmente a quem está aqui. Nós precisamos entender que a família da fé é algo muito surpreendente que passamos muitas vezes desapercebidos. Irmãos, fazer o bem a amigos que gostam, sabe, sempre, essa galera é a minha galera, é a minha célula. Esse aqui eu vivo e morro para eles. É fácil, irmão. Por quê? Porque nós temos interesses comuns. O que Paulo nos chama, aqui falou assim, olha, nós precisamos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Fazer bem a partir, não dos nossos gostos ou das nossas preferências, mas a partir de Jesus Cristo. A partir da obra dele, a partir das pessoas que ele colocou ao nosso lado à eternidade. Eu ouso dizer, irmãos, que a família de fé em Cristo pode exercer um papel mais importante e mais crucial na sua vida que até mesmo o seu pai, sua mãe e o seu marido. Lembre-se, quando Cristo estava com muitas pessoas e seus irmãos, sua mãe, chegaram. E ele falou assim, olha, Jesus, sua mãe está aí. Ele falou assim, minha mãe? Aqui estão os meus irmãos, a minha mãe. Ou seja, Jesus não deixou de amar aqueles que são o seu laço de sangue, mas ele colocou para nós que existe uma nova relação entre os homens que estão em Cristo, a ponto de igualar a sua mãe àqueles que estavam lá, que ele nem sabia o nome. Nós precisamos disso. Sabe por quê, queridos? Porque essas pessoas que nós vamos carregar o fardo, essas pessoas que nós vamos servir, essas pessoas, elas podem chegar a ser pessoas
que irão sustentar o fardo de outras pessoas. Vidas transformadas começam a partir de uma transformação de vidas por você. Esse seria o grande fator multiplicador de igreja. O amor uns aos outros. Verso 11. E para terminar, mais um pouquinho, e hoje tem ceia. Paulo agora pega a pena do escriba e escreve ele mesmo. Veja com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo Jesus. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Essa última parte é tão rica, a ponto de Paulo terminar a sua carta com ele mesmo escrevendo. E ele, nesses versos, ele um pouco que recorda tudo aquilo que ele escreveu. Mas agora ele chama, ele convida novamente a essa igreja na Galácia a viver esse evangelho de fato. E ele diz: que a obra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, ele é interior, irmãos. Ele é vivido de forma íntima e não a partir daquilo que mostramos aos outros, das regras que seguimos. Por quê? Porque Paulo mostra que nem os falsos mestres que estavam exigindo a circuncisão, nem eles mesmos davam conta de tamanho e peso. E muitas das vezes, irmãos, a nossa forma de viver igreja, nós temos sido como esses falsos mestres. Nós temos colocado fardo nas pessoas. Nós temos, ensinado muito mais um conjunto de regras do que a lei do Espírito e da vida. Nós precisamos voltar um pouquinho e, de fato, sondar os nossos corações. Porque, irmãos, o que importa não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Não é aquilo que o quão bom você é, ou tão espiritual como você se mostra. O importa é se você nasceu em Jesus ou não. É isso que importa. E Paulo diz isso, resumindo, de uma forma tão linda, aqui no versículo 14. Quanto a mim, irmãos, Paulo, quem era Paulo? Paulo era alguém que tinha motivos na carne para rir na cara dos falsos mestres. Paulo era fariseu ensinado aos pés de Gamaliel, circuncidado, de fato, hebreu dos hebreus, irrepreensível, perseguidor da igreja. E é esse homem que está, de forma
latente, clamando à igreja, falou assim, olha, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quanto a mim, que de fato talvez seria o top dos tops da lista dos moralistas, dos religiosos, eu seria o cara mais top da igreja. Ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Tim Keller diz algo muito lindo, que nós só conseguiremos entender a docilidade da cruz, sabe? Recebê-la com alegria, com prazer, se soubermos lidar com o seu ultraje. Ultraje é aquilo que nos ofende do início ao fim. Ultraje é aquilo que nos detona, nos coloca no chão. Ultraje é nós percebemos que a cruz, antes de nos trazer essa alegria, ela precisa gerar em nós arrependimento. Nós precisamos compreender que o Evangelho vai muito além da nossa exibição em cultos, das nossas cerimônias dos cultos, das nossas artes maravilhosas, do nosso louvor perfeito, das pregações, sabe, perfeito, de 3 pontos, tudo certinho. Irmãos, o Evangelho vai muito além disso. O Evangelho está a partir do ultraje que Jesus Cristo causa em nós na cruz dele. Quando nós, de fato, temos o mesmo sentimento que certa vez nós ouvimos é de um grande pastor da fé, Santo Agostinho, aonde ele diz assim: o teu amor me feriu, logo eu amei. A tua cruz me feriu, logo eu amei. A cruz, ela não vem amaciar o ego, ela vem destruir todo o nosso império, toda a nossa construção de realidade a partir de nós mesmos. Infelizmente, irmãos, o nosso igrejismo tem de volta produzido essas falsas obras, esse falso evangelho. Nós temos sido, sabe, de fato, carregados com autoajuda, sendo incapazes de receber, de criar essa autoajuda. Porque nós precisamos, irmão, reconhecer que nós precisamos da ajuda do alto. Aquele que é religioso se orgulha na sua cultura, nas cerimônias da sua religião, pois dela ele se sente seguro, ele se sente salvo. Guitre resume bem aquilo que Paulo diz sobre a nossa relação com o mundo. O mundo natural deixou de ter quaisquer reivindicações sobre nós. O mundo natural deixou de ter quaisquer reivindicações sobre nós. Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo não demanda de você é inútil para a sua relação com Ele. Tudo aquilo que você receber das suas relações com o mundo, todos os valores, todos os conceitos que você tomar para si, porque você tem que ser assim, das pessoas que não vêm da palavra, é inútil, não tem uso. Por quê, irmãos? Porque nós fomos crucificados com Cristo. Os valores deste mundo, as exigências desse mundo, o sucesso desse mundo, aquilo que o mundo tem para dizer ao nosso respeito sobre aquilo que é ou não é, não nos interessa. Nos interessa é saber o que o Evangelho diz ao nosso respeito, o que Jesus diz ao nosso respeito, o que nós temos que aprender, mas nós damos
tão mais valor hoje ao que o mundo diz a nós, que nós estamos transformando as nossas igrejas em salões de festa. Não que nós não tenhamos que contextualizar essa mensagem, porque Paulo o fez o tempo todo, mas nós não podemos mudar a nossa mensagem para dizer ou para nos satisfazer porque aquilo que o mundo diz ao nosso respeito. Não me interessa, irmão, não me interessa. E isso é verdade. Por quê? Porque somos nova criação. Somos nova criação. O que interessa para nós? Somos nova criação. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tim Keller diz: o Evangelho muda meu futuro, conferindo-me um lugar na recriação perfeita de Cristo. O Evangelho transforma o meu presente, conferindo-me uma autoimagem inteiramente nova e um novo modo de me relacionar com todas as pessoas. Paulo termina dizendo o que essa graça lhe trouxe. Não aplausos e nem riquezas, mas marcas reais de um evangelho que o mundo odeia. Se o mundo aplaude a sua relação com Jesus Cristo, talvez a gente precisa reconsiderá-la. Porque o mundo odeia o evangelho. O mundo ama a religião, porque diz que ela pode, trazer benefícios à sociedade. Mas o mundo odeia aqueles que dizem a respeito da loucura da cruz, de que nós precisamos nos arrepender porque somos pecadores. E é isso que trouxe Paulo tantos açoites, tantas coisas. E é isso que os falsos mestres não tinham. E é isso que Paulo termina e falou assim: olha, esses falsos mestres aqui, irmãos, eles estão sendo aplaudidos pelo mundo e ninguém persegue eles. Por quê? Porque eles estão de boa. Eles se mostram exteriormente, oram nas praças, ajudam por vanglória. Mas na hora, a gente precisa compreender que o Evangelho precisa ter primazia na nossa vida. Custe o que custar. Custe o que custar. A graça é a porta de entrada para a vida cristã. O caminho para nela continuar, e tudo de que sempre necessitarmos ao longo da vida. Irmãos, nós precisamos nos voltar ao Evangelho, voltar ao princípio das coisas, porque é isso que nós vamos fazer agora, é celebrar a obra suficiente de Jesus Cristo. E eu quero terminar essa carta lembrando a todos nós que as nossas relações não sejam por superioridade ou por inferioridade, que a nossa fé não seja centrada num homem e não faça de Jesus Cristo um entretenimento, que a nossa vida seja entregue a Deus a ponto de desconstruir todos os ensinos falsos que recebermos ao longo da vida. Ainda e que tudo aqui possa ser feito nesse mesmo espírito, de queremos ser de sermos uma só família, e que todo falso mestre, todo ensino que não provém da graça de Deus, possa ser rejeitado no nosso meio. Fique de pé, a banda chega aí. Peço que todos vocês venham à frente, vindo a partir do centro e voltando pelas pontas para pegar o pão e o cálice. Aí, pode vir.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero construir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Queremos voltar, Pai. Queremos voltar nesta manhã ao início de tudo. No início, onde nós somos achados perdoados pelo teu sacrifício. No início, aonde recebemos maior prova de amor, aonde o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E sendo reconhecido em figura humana, sendo humilde como um servo, foi crucificado à vista de todos, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Por isso, nessa manhã, com o seu pão e com o seu suco na mão, celebre a Jesus Cristo. Celebre que Ele é suficiente para começar uma obra na sua vida e terminar. Ele é suficiente em todas as coisas. Que o Espírito Santo nos conduza nessa vida com Deus a partir dEle mesmo. Eu quero voltar, Senhor, ao princípio de todas as coisas, aos pés da cruz, lembrando que o Senhor se entregou por nós. E toda vez que nós ceamos a Ele, nós precisamos lembrar de que este é o pão, é o corpo de Cristo que foi entregue em nosso favor. O corpo que recebeu o castigo que estava para nós. O corpo
que foi entregue, perfurado, morto, dilacerado, para que hoje eu e você estivéssemos vivos para a glória de Deus. E o cálice, o suco de uva representa o seu sangue. O sangue que foi derramado em nosso favor, como sacrifício de adoração, de perdão de pecados, como propiciação a nós. Por isso, como igreja, nessa manhã, eu convido você, em comunidade, a partir do nós, comer do pão e beber do cálice. Digno é o Senhor, sobre um trono está. Louvamos, soberano Criador. Levante suas mãos, vou sempre levante seu cálice, te adore a Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ao Cristo Obrigado, que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, sobre o digno de toda adoração. trono Bendito, está, bendito, bendito é o Senhor, bendito, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor, nessa manhã, nós te adoramos, celebramos a ceia, dizendo que a nossa vida é totalmente entregue ao Senhor, somos totalmente teu. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, e que elas sejam um arauto neste mundo, que elas sejam de fato luz, sal, porque o Senhor é exaltado em todas as coisas. Oramos, Senhor, para que cada família, para que cada vida, para que cada um possa viver essa semana celebrando ao Senhor. Por isso nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que essa semana seja uma semana de transformação, de relacionamento, de reflexão na sua vida. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí pessoal, eu sou o Luiz Felipe, Pipe, e quero convidar você a participar da Lagoinha Mineirão. Nós temos 3 cultos e um encontro. Todas as quintas-feiras nós temos o culto Cristo Vivo, às 20 horas, com o pastor Vinícius do Lar. Aos domingos nós temos 2 cultos, o Clube da Bíblia às 10 da manhã e às 7 da noite nós temos o Live Mineirão, aonde você vai estar sempre cultuando a Deus e sendo ensinado a palavra de Deus. E além de tudo isso, nós temos um ministério infantil tremendo para que os seus filhos possam ser educados desde criança na palavra. E não só isso, nós temos o conforto de dar a todos vocês, a todos aqueles que participam dessa igreja, o conforto de termos um estacionamento próprio na orla da lagoa. Lagoinha Mineirão é uma igreja, onde nós temos todo o intuito de levar você a um relacionamento público crescente com Jesus Cristo. Sejam bem-vindos.